Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você acredita que coisas que te aconteceram no início da sua adolescência, na sua infância, até os dias de hoje influenciam sua vida? Coisas que me aconteceram na infância ainda tinham influência sobre a minha vida. Algumas coisas eu consegui ir quebrando ao longo do caminho e outras eu nem tinha noção que me travavam. Chega a ser até engraçado falando hoje como adulta, né? O meu nome, Jeanine, isso foi um trauma na minha vida. Trauma é algo que teve um peso emocional muito forte na sua vida, é algo que te marcou emocionalmente e você não conseguiu reagir, você não conseguiu sair daquilo. Tem pessoas que sofreram traumas físicos, né? Sofreram algum tipo de violência, algum tipo de abuso, e isso traz um trauma também, não só no corpo físico, mas no emocional. Gente, me bloqueou de uma forma que eu não conseguia identificar que isso estava me travando. Tem pessoas que tiveram problemas com bullying por causa da altura, se era gordinho, se era magrinho, pela cor da pele, status sociais, várias coisas. E tem pessoas que carregam isso por toda a vida. Eles estão adultos, são bem-sucedidos, já superaram muita coisa, mas tem ainda dentro deles algo que trava, algo que atrapalha. E aí, de repente, quando ele tá lá bem, ele mesmo se sabota. Aquela dor da infância, ela vem pra fora. Pra quem viveu, sabe que é muito difícil, né, superar. Mas você imagina, uma menina que entra na escola, 4, 5 anos de idade, e a professora vai chamar na turma, quando chega no seu nome, a professora não sabe falar. Eu já fui chamada de tudo que é nome. Jeanina, Jamina, Jamile, Janaine, tudo que era nome. Me escondia. Eu falava, meu Deus, vai chegar meu nome, vai chegar meu nome. Jeanine. Quando a professora travava, eu falava, sou eu, Jeanine. Porque eu já sabia que nenhuma professora acertava meu nome. Jeanine, você imagina, hoje, um pouco mais comum, as pessoas conseguem falar melhor, porque tem em vários lugares escrito, né? Tem nas redes sociais. O que isso causou na minha vida, gente? Por uma característica já minha, né? Pelo meu jeito de ser, eu já sou mais retraída, já sou calma. Só que isso, gente, foi algo que travou a minha vida e me fez ser mais tímida do que realmente eu deveria ser. Eu não queria me apresentar, eu não queria fazer novos amigos, eu não queria me relacionar com pessoas porque eu tinha que falar meu nome e as pessoas não iam acertar meu nome e aí poderia virar chacota, poderia virar qualquer coisa o meu nome e eu preferia, assim, sabe, não ter que me expor. Gente, eu lembro um dia numa igreja que eu fui com a minha avó e aí eu me apresentei com o meu segundo nome, Mariana. E foi a primeira vez que eu me apresentei por Mariana, porque a classe estava muito cheia. E eu falei, meu Deus, quem é novo aqui o primeiro dia? Eu. Qual o seu nome? Eu, Mariana. Aí eu fiquei com aquilo, meu Deus, eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu achei que eu tava mentindo, né? Eu não estava mentindo, porque Mariana realmente é o meu nome. Apesar de eu nunca ter sofrido um bullying por causa do meu nome, era algo muito mais interno, sabe? Eu sempre falava assim, gente, o dia que eu for mãe, eu vou pôr nome muito fácil nos meus filhos, porque eles não vão ter problema pra escrever, eles não vão ter problema pra falar, vai ser super fácil. Então, Júlia, José, Joaquim e o mais, assim, difícil é o Jasmine. Jeanine, há 30 anos atrás, há 30 e tantos anos atrás, não era um nome comum. Nos dias de hoje, eu vou com o Tiago numa igreja. Aí, tá aqui o pastor Tiago e a sua esposa, a Jamine. Hoje, eu, Jeanine, já brinco, não me importo mais. Mas alguns anos atrás, isso realmente marcou a minha vida, sabe? Me fez ser muito mais tímida do que eu deveria. Então, assim, quando eu identifiquei isso, eu comecei a trabalhar porque eu vi que eu era uma mulher casada, uma mulher adulta, eu já era mãe. Eu pude perceber que o nome não teve nenhuma influência na minha vida de uma forma negativa, me fazendo ser mais tímida do que eu deveria. Eu não queria me comunicar com as pessoas para não ter que falar o meu nome. A pessoa já está adulta e quando ela se depara, ela tem um problema com a cor da pele, ela tem um problema com o nome, ela tem um problema com o sotaque, ela tem um problema se ela é gordinha, se ela é magrinha. E isso trava a vida das pessoas. Gente, isso é muito sério. Então, assim, você identificar o que trava a sua vida é o ponto número 1. Isso foi uma das coisas que eu reconheci que travavam minha vida. O segundo ponto, eu fui criada sem meu pai. Eu só falava com meu pai pelo telefone e cada vez que passava a nossa relação
ia ficando mais difícil, mais distante, muitos anos sem se falar, e foi um golpe muito grande para mim. Eu amava demais o meu pai, ele era assim muito meu amigo, um cara super engraçado. Eu amava estar com meu pai, amava. Então, quando ele foi embora, foi assim algo que me fechou ainda mais. Um problema do meu nome e o meu pai foi embora. Então, eu me senti duplamente atingida. Eu fiz meus 15 anos sem meu pai, eu casei, meu pai não estava presente. O pai só conheceu o Thiago quando a Júlia tinha 2 anos, então já tinha 6 anos de casada. Ele não estava comigo no nascimento do meu filho, na verdade ele não esteve comigo no nascimento de nenhum dos meus filhos. Ele só veio a conhecer meus filhos sempre depois, quando eu fui mostrando para ele. E com 20 e tantos anos, né, que eu voltei a reencontrar meu pai, mas foi assim, porque eu fui atrás dele, eu quis manter os laços, eu quis que ele conhecesse meus filhos, que ele conhecesse meu marido. Por ele ia continuar na vida dele, apesar de eu saber que ele me ama, que ele tem um carinho por mim, a nossa relação se distanciou muito. E isso me fez muito mal, gente. Muitos dos meus problemas, os meus traumas. Sabe quando você pensa assim, eu não sou filha de ninguém? Quando você é criança, quando você é adolescente, você não tem noção disso. Você não tem essa clareza que eu tenho hoje para falar, olha, esses 2 pontos atrapalharam minha vida, travaram a minha vida. E hoje, como adulta, isso influenciou. Não. Você, quando tá vivendo, você tá vivendo e você não percebe que aquelas coisas vão atrapalhando e atrasando a sua vida. Então, falar hoje é bem mais fácil do que quando você tá vivendo e quando você ainda nem identificou que certa situação travou a sua vida. Isso atrapalhou minha vida demais. Assim, meu pai, o amor da minha vida, e ele foi embora, então eu me senti assim trocada, né, pela nova esposa, pela nova família que ele foi construir. Por conta da vida, ele foi embora e nunca mais voltou. A ausência do pai na vida de uma pessoa é muito forte. Se você tem a oportunidade de criar os seus filhos com o pai, gente, isso é um privilégio. Se você cria seus filhos sem o pai, é bom você tentar manter o melhor relacionamento possível com ele, mesmo que seja muito difícil para você, mas pensa nos seus filhos. O filho, ele precisa conviver com o pai, porque o pai, gente, ele traz segurança. Deus fez pai e mãe, cada um com a sua função. Eu tenho uma mãe que foi pai e mãe e tentou fazer tudo por mim. E ela fez o máximo dela, mas algumas coisas ficaram um buraco dentro de mim que deveriam ter sido preenchidas por um pai. Isso me fez ser muito mais frágil. Eu era aquela pessoa que falasse comigo, eu chorava, eu não conseguia administrar minhas emoções, eu era insegura ao máximo, eu tinha medo de perder tudo, eu tinha medo de perder casamento, eu tinha medo de perder os filhos, eu tinha medo de não conseguir dar conta da minha família, da minha casa, de não conseguir dar conta de trabalho. Eu gosto sempre de citar algumas passagens bíblicas porque elas nos mostram que pessoas comuns, elas podem fazer coisas extraordinárias. Pessoas que tiveram uma vida muito difícil, elas podem superar, vencer e ainda terem um propósito de vida tão grande que entraram para a história. Então, assim, José, ele foi um rapaz que foi vendido pelos seus irmãos, ele era um jovenzinho, ele virou um escravo, ele foi para a prisão, né? Ele foi acusado, nos dias de hoje ele teria sido acusado de assédio, quase de um estupro, né? Pela mulher de Potifar, e ele era um jovem, ele era um garotinho. Isso poderia ter travado ele de tal forma que ele não teria cumprido o seu propósito, porque se a gente passa um trauma com um nome e já trava toda a vida, você imagina você ser um ex-prisioneiro, você ser um ex-escravo e você conseguir governar todo mundo naquela época, não é? Você ter sido um dos homens mais poderosos, mesmo tendo um histórico muito difícil. Então, assim, José, ele é um homem de superação. E ainda mais depois ele ainda teve que perdoar todo mundo, né? Teve que perdoar a família, teve que alimentar aqueles que o venderam. Saiba que se você tem um problema na sua vida que aconteceu na sua infância, na sua adolescência e que você sente que te aprisiona, que você sente que você não consegue vencer, e às vezes agora você escutando o vídeo, você pode estar falando, nossa, então isso que aconteceu comigo, por isso que eu não consegui fazer isso, por isso que eu não me desprendi de tanta coisa.
Você imagina José, que teve que perdoar todo mundo, passar por cima de tudo isso e se tornou um dos homens mais importantes da sua época e entrou para a história. Então, assim, saiba que você é capaz. Você pode perdoar, você pode passar por cima dos seus traumas, você pode passar por cima daquilo que te aprisiona, daquilo que te faz mal. Se eu não tivesse identificado isso, hoje eu provavelmente não estaria aqui fazendo um vídeo para você. Claro que você vai conseguir se libertar, claro que você vai conseguir sair dessa situação. José conseguiu. Moisés era gago, gente. Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que libertou o povo, ele era gago, gente. Imagina, você tem um problema com uma coisa sua física, com a sua altura, com a cor da sua pele. Saiba que homens também com outros traumas conseguiram fazer coisas extraordinárias. Saiba que a sua condição não vai determinar o seu futuro. O que você passou, o seu passado, os seus traumas. Sabe quando você se sente o menor, quando você se sente o rejeitado? Porque eu me senti muito assim, não é? A minha vida foi bem complicada na infância, crescido sem meu pai, só com a minha mãe. A Gianine Mariana, ela era tímida. A Gianine Mariana, ela não conseguia fazer quase nada. Quando eu me libertei disso, quando eu comecei a tomar conhecimento dessas coisas, eu fui me libertando aos poucos. Hoje eu sou uma mulher completamente diferente. Eu tenho atitude, eu sou uma pessoa autêntica, eu tenho confiança no que eu faço, confiança no que eu falo. Mas isso veio através de quê? Isso veio através de uma libertação. Tive uma libertação emocional muito grande. A mensagem que eu quero deixar para você nesse vídeo é essa. Se você tem falta da paternidade, ela traz vários problemas na vida de uma pessoa. E uma delas é a insegurança. Cada um tem um tipo de trauma, cada um passou uma coisa e cada um ressignificou isso dentro da vida dele de um jeito. Uns sofrem demais, outros passaram por cima que nem lembram do que passou. Sabe? Ah, eu cresci sem meu pai e hoje não tenho nenhum problema na vida adulta. Ah, eu passei bullying na minha infância toda e passei por cima e hoje sou uma pessoa vencedora e não me atingiu em nada. Então imagina, com todos esses traumas, com todas essas crenças limitantes que eu tinha, eu consegui vencer isso. Porque eu identifiquei o problema que eu tinha, porque o Espírito Santo, ele te fala. O Espírito Santo pode estar te falando agora através desse vídeo. Ah, então é isso que aconteceu comigo. Olha como eu reajo hoje como adulto. Ai, olha o que eu faço, é por conta disso. O Espírito Santo pode falar com você da forma que ele quiser. Através de um vídeo, através da palavra dele, numa pregação. De qualquer jeito, você conversando com alguém, você fala, meu Deus. Por quê? Porque você está buscando a Deus, porque você está buscando o Espírito Santo. Então ele vai falar com você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai limpando você, mais Deus vai transformando a sua vida e fazendo você ser quem realmente você nasceu para ser. Se o Espírito Santo está falando com você, se Deus está falando com você, aquilo que você precisa deixar para trás, aquilo que você precisa perdoar, aquilo que você precisa esquecer. Às vezes o seu trauma é com uma pessoa. Às vezes o que você tem que fazer hoje é perdoar essa pessoa. O que você tem que fazer hoje é esquecer esse passado, é passar a borracha, sabe? É virar essa página, porque isso está travando a sua vida, isso está atrapalhando a sua vida. Você nasceu para algo especial, você tem um futuro maravilhoso para conquistar, para triunfar. Você não está nessa terra só de passagem, você não veio aqui só para sofrer, você não veio aqui só para ter passado uma situação difícil e isso acabou com a sua vida. Não, às vezes essa situação difícil é o que vai fazer você ser uma pessoa muito melhor, é o que vai te promover. Essa situação difícil é que vai fazer você chegar no seu propósito. A gente nunca sabe o que Deus planejou para nós. E o Tiago outro dia ele me disse assim, olha, quando você começa a cumprir o seu propósito, você vai ver que você vai sendo curado quando você está cumprindo o seu propósito. Eu falei, nossa, isso é verdade. A nossa libertação está em fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Quando você estiver fazendo o que Deus planejou para sua vida, você vai ver que toda essa dor, essas coisas que te prendem, elas vão sumindo, porque você está fazendo a vontade de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa seu comentário aqui, deixa sua curtida, se inscreve no canal. Você pode deixar um comentário também contando a sua história. Eu queria saber um pouquinho de você. Espero que você tenha uma vida muito melhor e eu espero também que eu possa ser
um canal na sua vida de bênção. Eu espero poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.